Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André Malman. Hoje eu estou aqui num cenário um pouco diferente, tudo branco, é uma sala da onde eu trabalho. Eu tive um intervalinho aqui, então eu resolvi gravar esse vídeo, já que eu estou há muito tempo sem publicar, para falar com você que assiste esse canal. Como você deve ter visto no meu último vídeo, eu me casei, eu tive algumas mudanças na vida e por isso estou também há um tempo sem publicar aqui e estou sem muito tempo para ler, infelizmente, que é uma coisa que eu adoro fazer, tá? Hoje eu vim para mais uma resenha aqui no canal sobre um livro que é o Livro Negro do Comunismo. Eu falei para vocês que eu ia iniciar a leitura e iniciei, de fato, em janeiro, mas não consegui terminar ainda porque o livro é realmente muito denso, são quase 1000 páginas de livro. E além disso é uma informação muito densa para a gente processar tão rápido, certo? Então o livro é esse aqui. O Livro Negro do Comunismo, tá? Ele tem mais de um autor, são autores franceses que são Stéphane Courtauld, Nicolas Werth, não sei se assim que fala, Jean-Louis Panet, Andrzej Paknowski, Karel Bartosek e Jean-Louis Margolin. Antes de falar sobre esse livro, eu quero comentar um caso que aconteceu. Semana passada, eu estou gravando esse vídeo aqui dia 12 de fevereiro. Semana passada aconteceu de eu ver uma postagem de um conhecido meu nas mídias sociais, um conhecido que tem uma certa influência na mídia social, onde ele comentou várias, vamos dizer assim, do meu ponto de vista, vários equívocos. Um deles foi comentar que este livro aqui não é uma literatura dita canônica, ou que não é uma literatura de respeito, por assim dizer, porque não tem nenhuma pesquisa séria. Então, antes de você tomar a sua conclusão sobre isso, eu quero te convidar a adquirir o Livro Negro do Comunismo, tá? A editora é a Bertrand Brasil, tá? E é um livro muito denso, com bastante informação e que corrobora outras informações que já obtive em outros livros lidos anteriormente. Um deles que aparece muito nesse livro aqui como referência é o próprio Arquipélago Gulag, que é o primeiro vídeo que eu publiquei aqui nesse canal. Você vai ver, o primeiro vídeo de resenha aqui desse canal é sobre o Arquipélago Gulag, de Alexander Solzhenitsyn, que é um dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, onde ele vai contar um pouco da história do que era o Arquipélago Gulag, que era aquela arquipélago porque eram várias ilhas de colônias de campos de concentração, tá? Eu não vou falar mais sobre isso, você assiste o vídeo e o livro também é muito interessante. Então, se você quer ter uma noção desse livro aqui, antes de falar mal de um livro como esse, ou como Arquipélago Gulag, você tem que ler esses livros para poder falar se ele é ruim ou se não é. Eu ainda não li todo esse livro, então não posso dizer com 100% de certeza que ele é bom, mas um terço dele que eu já li, está aqui no marca-texto, que não me deixa mentir, me mostrou que é um livro com muita informação rica e relevante sobre o tempo do comunismo na Rússia e a sua influência no mundo. Então os autores desse livro, que são franceses, e esse mesmo rapaz comentou como sendo apenas um autor desse livro, e que é o tal do Courtauld, e que esse autor seria um cara de extrema direita, a primeira coisa é perguntar o que seria extrema direita. A extrema direita para a esquerda sempre foi qualquer pessoa que falasse mal da esquerda. Então, se você lá no tempo da Rússia, você falava isso aqui contra o governo, que hoje aqui no nosso país, que agora vive uma ditadura da direita, o nosso país, a gente pode falar mal do governo o quanto quiser. Eu não vejo nenhuma atitude do governo contrária ou de violência contra quem fala mal do governo. Agora, se você era contra o governo da esquerda, especialmente na Rússia comunista, você era fuzilado ou ia para um campo de concentração, que um pouco depois da Revolução de Outubro, em 1917, foram criados os campos do Gulag, onde as pessoas que falavam mal do governo eram tidas como pessoas perigosas ou pessoas contra-revolucionárias e assim por diante. O Livro Negro do Comunismo é um livro muito rico que vai falar sobre, vai ter vários capítulos aqui, tá? Os primeiros capítulos aqui, os quais eu já consegui ler, foram Paradoxos e Equívocos de Outubro, O Braço Armado da Ditadura do Proletariado, O Terror Vermelho, A Guerra Suja, de Tambov à Grande Fome, da Trégua à Grande Virada, da Coletivização Forçada e Deskulakização,
a grande fome da Ucrânia de 1932 e 1933, elementos estranhos às sociedades, eram um tipo de pessoas que eram classificadas assim por serem contra o governo ou terem alguma chance de poder ser contra o governo, tá? O império dos campos de concentração, o avesso de uma vitória, o apogeu e a crise do Gulag, ou seja, como que ele chegou no seu topo e depois decaiu, um último complô e a saída do stalinismo, sendo que no final ele chama o capítulo de A Guisa de Conclusão, que é onde ele vai concluir essa primeira parte, que fala sobre um Estado contra o povo. Por que chama essa primeira parte do Estado contra o povo? Porque toda essa primeira parte ele vai contar sobre como que se deu o apogeu do comunismo na Rússia, do Partido Bolchevique, que é o equivalente aos nossos partidos dos trabalhadores e Partido Comunista do Brasil. E esse partido, ele, além de derrubar o poder que existia czarista na Rússia, você já deve ter ouvido falar disso, ele tomou conta e ele começou a implementar diversas formas de minar pessoas ou grupos de pessoas que eram contra o governo. E se você era contra o governo, como eu falei, você era fuzilado ou ia para um campo de concentração do Gulag, que existiu sim. E você dizer que não existiu comunismo no mundo, ou que não existiu o campo de concentração do Gulag, é a mesma coisa que dizer que não existiu o Holocausto e que não existiu o comunismo na China. Se você não sabe sobre o comunismo na China, tem um outro vídeo nosso aqui também sobre o livro A Grande Fome de Mao. Também um livro muito legal, vale a pena você gastar o seu tempo lendo. Esse mesmo rapaz que fez essa postagem na mídia social falou bobagens do tipo dizer que outros autores não são relevantes ou que não são de literaturas canônicas. Então, assim, primeira coisa, essa pessoa não é um intelectual, não é uma pessoa que vive de resenha de livro, não é uma pessoa que vive de ideias, assim como eu. Então, antes de você julgar um autor, dizer que ele não é uma literatura canônica, primeiro pense se você tem realmente argumentos para falar sobre isso. Segundo, ele diz que as pesquisas não são sérias, mas e quem garante que as pesquisas que ele leu, que ele acredita são sérias? Você tem que ler sim, como ele falou, isso é uma verdade, ler o contraditório, ou seja, ler os dois lados de cada ideia. Eu não sou uma pessoa de esquerda, não gosto da ideia de comunismo e socialismo, mas gasto muitas horas da minha vida lendo sobre isso. Uma delas é lendo o livro dele do comunismo, tá? Então, só para você ter uma ideia sobre a grande fome da Ucrânia, eu vou ler um trechinho que eu separei aqui para você. Um pequeno trechinho assim que conta sobre o capítulo da grande fome da Ucrânia de 1932 e 1933, tá? Então, os primeiros relatórios sobre os riscos de uma situação alimentar crítica para o inverno de 1932-33 chegaram a Moscou a partir do verão de 1932. Em agosto de 1932, Molotov relatou ao Politburo que existia uma real ameaça de fome, mesmo nos distritos em que a colheita havia sido excelente. Preste muita atenção nisso. Entretanto, ele propôs que o plano de coleta fosse concluído custasse o que custasse. Nesse mesmo mês de agosto, o presidente do Conselho de Comissários do Povo do Cazaquistão, Issaev, alertou o Stalin sobre a gravidade da fome naquela república, onde a coletivização, sedentarização havia desorganizado completamente a economia nômade tradicional. Mesmo os stalinistas mais duros, tais como Stanislas Kossior, primeiro secretário do partido. Desculpa pessoal, meu vídeo parou de gravar, não sei porquê, tá? Então eu vou continuar onde eu parei. Mesmo os stalinistas mais duros, tais como Stanislas Kossior, primeiro secretário do partido da região, pediram a Stalin que fosse diminuído o plano de coleta, entre aspas, para que no futuro a produção possa aumentar de acordo com as necessidades do Estado proletário, escreveu Kataevich a Molotov, em novembro de 1932. Devemos considerar as necessidades mínimas dos kolkhosianos, na ausência dos quais não haverá ninguém para semear e assegurar a produção. A sua posição, respondeu Molotov, é profundamente incorreta, não bolchevique. Nós, bolcheviques, não podemos colocar necessidades do Estado, necessidades definidas com precisão pelas resoluções do partido, em 10º e nem mesmo em 2º lugar.
Isso quer dizer que as prioridades do Estado têm que estar acima das prioridades dos kolkhosianos, que são aqueles que dependem da sua produção para viver. Eu vou parar esse trecho por aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo, e isso era para ser só a primeira parte do livro, mas eu quero que você assista os outros vídeos, como eu falei, eu vou deixar aqui no card, e que você leia todos os livros antes de falar mal deles, porque é muito importante nós, numa sociedade esclarecida, podermos ler todos os livros antes de falar mal deles, certo? Então não tire conclusões precipitadas, não tire conclusões precipitadas de autores como Olavo de Carvalho, que eu li também no último vídeo aqui sobre livros, que é o Imbecil Coletivo. É um livro excelente, é um livro muito bem escrito, muito bem argumentado, muito bem fundamentado. E nessa área de política, de religião, de qualquer outra coisa que não seja, principalmente a área da saúde, que é uma área que realmente requer muita ciência, nessas áreas mais humanas, a gente não precisa de tanta pesquisa para tirar nossas conclusões. Basta olhar os fatos e pensar um pouco. E isso é o que Olavo de Carvalho faz tão bem na sua obra. Então, não fique dizendo que a pesquisa não é séria. Você olha os fatos e você tira suas conclusões. Isso é uma coisa que qualquer ser humano com mais que um par de neurônios consegue fazer. Certo? Eu vou deixar por aqui o vídeo por hoje. Um abraço, se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações e até o próximo.